Bom dia, bom dia! Glória a Deus, como que você está? Espero que esteja tudo na paz do Senhor. Vamos continuar a nossa devocional hoje, finalizando mais um livro, hein? Vamos finalizar 2 Coríntios, nós vamos ler do capítulo 10 ao 13 e o Salmo de número 26, no nosso 51º dia de leitura, dia 24 de fevereiro. Tá passando rápido, hein? Já estamos no final de mais um mês. Vamos lá, se você tiver com a tua Bíblia, abre lá em 2 Coríntios capítulo 10. Pai, nós queremos colocar diante de Ti essas escrituras, que o Senhor possa falar conosco, nos ensine conforme nós estivermos lendo e que nós possamos glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 10 diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Por ora observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas, pois como alardeiam alguns, as cartas deles são duras e exigentes, contudo ele pessoalmente não impressiona, e sua pregação é desprezível. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes. Pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos orgulhamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, qual vos alcança. Inclusive, com certeza, não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio, para que assim não seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebesseis um outro Espírito que não o Espírito que creio, recebestes ou ainda um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais.
Contudo, não me julguem nada inferior a esses eminentes apóstolos, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que eu faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham, porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim, ao menos terei algo de que me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Portanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais que vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigos de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que eu tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja das atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estão falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Considerando, pois, ser necessário que eu vos exponha as minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarem as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar.
Desse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que eu sou forte. Versículo 11 do capítulo 12. Tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio das obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vós, perdoai-me por esta ofensa. Eis que pela 3ª vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas eu procuro a vós mesmos. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Dessa forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós, no entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que eu vos enviei? Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse acompanhado de outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Não ministramos nós pelo mesmo Espírito? Não seguimos juntos o mesmo caminho? Pensai que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo em todas as nossas atitudes. Amados irmãos, tenho o propósito de vos fortalecer, porquanto temo que ao visitá-los não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrem como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódios, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Temo ainda de que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Capítulo 13. Esta será a 3ª vez que eu vou visitar-vos. Sendo assim, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela 2ª vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais, que quando retornar, com certeza não os pouparei, visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque, apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para nos servir. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. Mas tenho esperança de que compreendais que não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos enfraquecidos e vós sois fortalecidos. Rogamos
por vosso aperfeiçoamento contínuo. Por esse motivo escrevo estas palavras, estando ausente, para que, quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente lê agora, para finalizar a leitura de hoje, Salmos capítulo 26. Um pedido de justiça e livramento, um salmo de Davi. Salmo 26. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Examina-me, Senhor, e submete-me às provas, sonda-me meus sentimentos em minha mente. Diante dos meus olhos, contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência e assim poderei andar ao redor do teu altar, Senhor. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as suas maravilhas. Eu amo ao Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não ceifes minha alma com a dos ímpios. Nem ceifes minha alma como a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhe é peculiar. Mas eu vivo em integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Amém, Pai amado, muito obrigado mais um dia, mais uma vez pela tua palavra. Que as Escrituras falem conosco nesse dia, que o Senhor seja glorificado e exaltado com nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente.